Salve, salve galera, professor Márcio aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai criar o chão infinito, né? Sabe, como se o boneco andasse infinitamente e o chão nunca acabasse, tá bom? Então, criei aqui um sprite muito mequetrefezinho, né? Coloquei ali um topo, fui pintando mesmo, tá? Coloquei um topo aqui preto e coloquei umas rajadinhas aqui para fazer de conta que é um chão, né? E aí eu clonei, fui colocando e coloquei um a mais, uma passagem a mais aqui, tá? E você vai falar, chão não é infinito? Não era para ir embora toda a vida? Não, hoje nós vamos aprender também uma coisa chamada spawn, que é aparecer, mandar surgir uma sprite no jogo do nada, tá? Legal, coloquei o Dino aqui conforme o outro material, vou deixar aqui no card, para quem não viu, vou deixar aqui em cima. Eu coloquei aqui uma animação, né? Coloquei uma animação que chamei de walk, aí coloquei aquele movimento, tá certo? Aí coloquei um delay 3 para ele ficar mais ou menos nessa velocidade, achei interessante. E como é que vai ser o gatilho dele, né? Então ele vai andar, vai dar um gatilho uma vez, vai ligar a animação walk e eu vou colocar em loop. Só isso. Aí ele vai ficar andando direto. Se a gente der um play, olha lá. E você tá vendo que o chão tá infinito, tá vendo? Vou deixar um tempinho aqui, vou até acelerar, e você vai ver que fica um tempão aí, ó, o chão. Já era para de repente ter acabado, e você vai ver que não acaba. Ó. Beleza, né? Aí você vai falar, ah, então é só colocar aquele chão, pintar na mão que ele vai fazer isso automaticamente? Não. Vamos aprender um efeito muito legal chamado spawn. Vou parar aqui. Vamos voltar à nossa parte de edição. Tá bom? Dá mais um zoom aqui. Então, olha o que está rolando aqui. Nesse elemento aqui, eu clonei. Aí eu vou colocar essa sprite, eu vou colocar um comportamento nela. Vou clicar aqui. Qual o comportamento dela? Sempre, vou colocar sempre. Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar a posição X dela. Aonde que eu venho? Aqui na propriedades tem a função, tem a propriedade extractor, né? Aqui é uma ação. Né? Então ele vai extrair informações daquele elemento, daquele sprite. Então eu posso clicar aqui, eu posso extrair o X, o Y, o Alpha, o Rotation, o Spin, Speed, Velocity, enfim, um monte de coisa aqui. Eu posso extrair. Eu vou extrair só a posição X, tá? Porque eu quero andar lateralmente, o Y vai ficar quietinho ali. Legal. E como é que eu vou fazer? Eu vou jogar isso numa equação, então eu vou pegar em A a posição dele que ele já está atualmente, B eu coloquei 1, e aí a continha vai ser A menos B. Então a posição que ele está, menos B. Só que o B é fixo, é 1. Posição que ele está, menos 1. Poderia até simplificar, colocar uma entrada só aqui, né? E colocar assim, ó, A menos 1. Então a posição que vai entrar em A é a posição que ele está, e a saída vai ser A menos 1. Então ele vai sempre retroceder uma casinha ali. Legal. Depois que tiver essa conta, aí eu coloco na posição X. A posição também está aqui em propriedade, aqui, ó. Position. Então eu sempre atualizo. Menos 1, menos 1, menos 1. Então ele vai andando para trás em X. Beleza? Só que se eu não fizer isso que eu vou ensinar agora, que é o spawn, olha o que acontece. Vou desligar aqui, vou dar o play. Olha lá. O chão acaba. Olha só. Aí o nosso boneco vai... caiu. Então, não é isso que a gente quer. Não é esse efeito que a gente quer. A gente quer que, quando essa sprite que está marcadinha lá atrás, quando ele sair da tela, ele volte para cá. Né? Seria interessante isso. E repara aqui, ó, ao fundo que eu coloco um a mais. Porque é justamente para quando esse sair da tela, não ficar um vazio, né? Ter uma gordurinha aqui, né? Então esse move para cá e o último move para cá também. Todo mundo move para esquerda, voltando.
para dar uma ilusão de movimento. Então, para não ficar sempre vazio, eu tenho que entrar em loop, né? Repetição aqui. Então eu tenho um gatilho, trigger, aqui ó, in view. Esse in view, vou até deletar aqui para você ver, ó. Clico em view, ele vem para cá. Você pode, é um gatilho para quando o sua sprite entra na tela ou quando ela sai da tela. Então eu quero um gatilho para quando ela sair. Quando ela sair, eu quero acionar o spawn. Esse spawn veio da onde, prof? Aqui, ó. Nos componentes eu tenho aqui, ó, sound, emit e spawn. Coloquei em spawn, tá aqui. E aí eu vou mandar spawnar. Só que, poxa, eu tenho que colocar em que posição da tela vai aparecer que boneco, né? Que elemento. Então eu vou clicar aqui. Isso que é bacana colocar nome, é o floor. Se você voltar aqui, ó, eu dei o nome de floor. Olha lá, o type, floor, de chão. Tá bom? Então isso que é interessante para depois criar um mecanismo complexo, você chamar ele pelo nome. Então quando esse floor sair, eu vou spawnar o floor mesmo numa determinada posição. Que posição é essa, prof? Eu vou descobrir como. Outro macetinho. Você vai criar aqui um elemento dummy, né? Um elemento qualquer. Então vou criar aqui por cima desse. Vou criar aqui. Vou criar aqui, depois eu arrasto. Crio qualquer bloco, não tem problema não. Aí eu arrasto para cá, para ele estar nessa posição aqui. Beleza. Então vamos editar um comportamento dele. E vamos colocar um always aqui. E vamos, nas propriedades, puxar os extratores aqui, ó. De X e de Y. Isso daqui é só temporário, tá? Eu vou apagar. Você vai entender o porquê disso agora mesmo. Então eu jogo para cá. E agora eu faço um teste. Venho aqui embaixo e dou um play. Aí olha o que está acontecendo. Esses números que estão aparecendo aqui são justamente os números que eu preciso para spawnar aquele elemento. Porque ele tem que entender que ele tem que ir para a posição X 528 e Y 272. Então, vamos ver se eu vou lembrar. 528, 7. Então vou parar, vou voltar e vamos editar aqui, ó, naquele, lembra? Vamos voltar aqui para o spawn. 528 272. Acho que é isso, mas vamos lá. Pode até voltar aqui, ver se a posição é essa mesmo. Vamos lá, 528 272. Beleza, é essa mesmo. Então eu vou pegar esse daqui, vou até jogar para cá, ó, tipo nada a ver. Vou voltar esse para cá e vamos rodar para ver se tá dando certo. Ah lá, ele tá spawnando. Então toda vez que ele sai para cá, sai um bloco para cá, ele spawna lá atrás. No fundo ele vem andando, spawna. Então ele entra em loop e aí a gente cria esse efeito maravilhoso, wonderful de chão infinito. Tá bom? Isso vai ser útil para você fazer algumas tarefas aí. Beleza, pessoal? Valeu, tchau!